querido Guilherme aí, em breve, no nosso encontro. Hoje a gente trouxe um livro aqui chamado Vigiai e Orai, e a mensagem é: não vale a pena. Vamos lá. Socorre e serás socorrido. Perdoa e a misericórdia divina se compadecerá de ti. Não guardes mágoa no coração. Não vale a pena viver em função do revide. Somente a força do bem consegue supor com êxito a força do mal. Esquece a maledicência. Quem te critica não é melhor. Toda semente produz conforme a espécie. As opiniões se modificam com o tempo. Persevera no cumprimento do dever. Na experiência terrestre, ninguém se exime da prova. Todos aprenderão com sofrimento. Ama e não te arrependerás. E quando a gente estava escolhendo a mensagem para hoje, a gente tentou trazer uma mensagem dentro desse tema tão rico que a gente vai falar aqui, que é o amor, né? Esse amor de Jesus, esse amor com Jesus, esse amor para Jesus, que nos cerca e que esse mês ainda fica essa energia diferente, né? Que a gente tem que pensar. E a mensagem fala desse amor que não está apontando o dedo, que não está julgando, que entende que as pessoas com o tempo vão evoluir, como nós mesmos, né? O que a gente pensava um ano atrás, com certeza é diferente do que a gente pensa hoje. Melhor, o que a gente pensava ontem, com certeza é diferente do que a gente pensa hoje. Todos nós estamos fadados a ser felizes, a alcançar essa felicidade, a evoluir, a aprender. Ainda muitas vezes pelo sofrimento, pela dor, a gente ainda está nesse nível, né? Precisando passar por certas coisas. Mas que a gente entenda hoje aqui, que a gente saia hoje daqui entendendo mais sobre o amor. Aquele amor de verdade, aquele amor que quer o bem, aquele amor comportamento que a gente precisa ter. Tá? Vou pedir para a Lars fazer nossa prece inicial. Boa tarde, pessoal. Nesse momento, levar nosso pensamento ao alto, a toda a espiritualidade amiga que nos auxilia, que hoje nos auxiliou para estarmos aqui comemorando, no início de comemorações do aniversário, vamos dizer assim, daquele que é o nosso guia maior, que é a expressão do amor para a gente, né? É todo o exemplo, é toda a forma de conduta que a gente deve se espelhar. E nesse momento convido a todos a exercerem a gratidão por estarmos vivos, a gratidão por termos saúde, a gratidão por termos nossa vida, que é o palco de tantos aprendizados, palco de tantos relacionamentos. Por que não ficarmos gratos também por aquilo que passamos, pelas nossas provas, pelas nossas dificuldades? Sem elas não aprenderíamos. Então, com muita gratidão, vamos dar início à palestra com o nosso querido amigo Guilherme, que está nos visitando hoje, que possamos receber todas as informações e não só escutarmos, mas ouvirmos, assimilarmos, tentarmos praticar no nosso dia a dia, levar para aquelas pessoas que amamos todas as mensagens positivas que, sem dúvida nenhuma, ouviremos e teremos aqui nessa palestra hoje. Obrigada, Senhor, e assim seja. Graças a Deus. Amigas e amigos do Grêmio, boa tarde. Alegria especial porque Casa Nova, acho que foi um tempo atrás, era um salão de festa do condomínio. E agora estamos aqui participando de uma casa própria para esse tipo de atividade. Num mês bastante especial, como foi colocado aqui no início, porque sabemos que o mês de dezembro foi elegido pela humanidade para comemorarmos a sua data mais importante, religiosa mais importante, que é o nascimento de Jesus.
Interessante que até o século IV, quando o cristianismo se tornou religião oficial do Império Romano, a festa mais importante não era o Natal, era a Páscoa. E por uma razão muito simples, até o século IV, os cristãos eram perseguidos por morte. Os cristãos primitivos, eles enfrentavam a morte. O que se comemora na Páscoa? A vitória da vida sobre a morte. Então era uma festividade que era muito mais essencial para aqueles cristãos do que para nós hoje, ou desde o século IV, quando o cristianismo se tornou religião oficial do Império Romano. E aí começou a mudar. Da Páscoa se elegeu então o Natal. E embora toda a caracterização comercial que envolve a data, sabemos que é um momento importante, porque, exemplo, no primeiro Natal, quando a esfera crística se aproximou do planeta, trazendo uma paz que hoje é conhecida pelos historiadores, uma Pax Romana. Interessante, os historiadores identificam o período em que Jesus nasceu como a Pax Romana, não havia guerras. Eles ficam matutar, tanto que designaram a Pax Romana. Um dia eles vão entender que essa Pax foi consequência da aproximação dessa esfera crítica que é o planeta. Evidentemente que quase 2.000 natais depois, a nossa ambiência espiritual se renova, evidentemente, nossa ambiência espiritual se renova, que mesmo aqueles que não estão ligados a Jesus se lembram dele pelo menos de dezembro. Mês de dezembro nasceu Jesus, então se cria uma ambiência, uma psicosfera mais positiva. Embora saibamos também que Jesus certamente não deve ter nascido no mês de dezembro, até porque dezembro é inverno na Palestina e jamais os pastores estariam nos campos, né? Ela está morrendo de frio. E até hoje não se sabe bem quando Jesus nasceu, provavelmente em maio. Mas repare, mesmo na doutrina espírita, que tem informações diferenciadas, né? Do irmão X, do Emmanuel, ninguém abre quando Jesus nasceu. Até quando Jesus morreu, o Emmanuel fixou lá no ano 33, e até numa posição bem diferente do que a maioria dos estudiosos, são milhares de historiadores, todos acham que Jesus morreu no ano 30. O Emmanuel, lá na Bíblia 2.000 anos, coloca, corria o ano 33, ele afirmou. Mas no nascimento ele não coloca. Acho que isso é uma ordem de Jesus, porque se coletivamente nós elegemos o mês de dezembro, individualmente o Natal é diferente para cada um. Cada um tem uma data diferente do Natal, que é aquele dia em que Jesus nasceu no nosso coração. Só que para mim nasceu num dia, num ano, para outra pessoa nasce outro dia, em outro ano. Então acho que existe uma intencionalidade com relação a isso. Eu fico a pensar por que o Emmanuel, todos esses espíritos, Joana de Ângeles, o Viana de Carvalho, ele fala sobre a história, nada de quando Jesus nasceu. Acho que tem essa intencionalidade. E Jesus realmente é o ser. Ninguém jamais como ele, jamais algum homem passou aqui pelo orbe terrestre, alcançou as suas culminâncias espirituais. Porque seria sempre, quando falar a todos, a maioria, de muitos fazem referência a ele. Eu queria, até para motivar, trazer um acontecimento que eu acho muito bonito. E
só como preâmbulo desse acontecimento, eu queria marcar, por exemplo, o seguinte: se me perguntassem o que eu fiz ontem, eu acho que não me lembro mais o que eu fiz ontem. Ou o que você fez há 2 semanas, na quinta-feira? Eu posso tentar pegar aí a agenda. Não, eu estava no trabalho, eu estava em casa, mas exatamente o que eu estava fazendo eu não sei. Portanto, se acontece algum fato muito específico e importante, você vai se lembrar. Por exemplo, eu me lembro do que eu estava fazendo no dia 11 de setembro, das Torres Gêmeas. Você provavelmente deve se lembrar onde vocês estavam, que horas, há quanto tempo, né? E uma outra data que para mim marca muito foi quando o Neil Armstrong, aquele famoso astronauta, pisou por primeira vez na Lua. Você fez 40? Você não se lembra. Só os mais velhos aqui não se lembram. Eu vi no Globo Repórter. Eu me lembro, estava novo, né? E nós estávamos com a minha família, meu pai, fazendo, era férias, julho, aí nós fomos para uma estância hidromineral lá em Minas, chamada Lambari. Vocês já viram? É pequenininha, mas tem um grande lago, né? A mais simples daquelas cidades. Né? E naquela época, gente, nós não tínhamos essa tecnologia que temos hoje, né? Celular, palestra pela televisão, celular. Nós tínhamos no hotel uma sala de televisão. Eu nem no quarto tinha televisão, então aquelas televisões. E me lembro todo mundo, né, procurando acompanhar aquele acontecimento importante. Até o dono do hotel, aquele mineiro já calejado, né? Ele até com a voz mineira, mas será que isso é verdade mesmo? Será que isso não foi estúdio, não? Até hoje tem muita gente que acredita, não é? Aquela teoria da conspiração. Não, ninguém, porque a bandeira não se move, está bem estruturada, enfim. De qualquer maneira, naquele momento, desceu o Neil Armstrong, deu aquele pequeno passo, um salto para a humanidade, que foi bastante importante. Nos anos seguintes, Neil Armstrong visitou o mundo inteiro, evidentemente sempre reverenciado, um grande herói, tinha estado pisado na Lua por primeira vez, então impressa aquela marca das suas botas especiais. E em 1982 ele resolveu visitar Israel, com um grande aparato, evidentemente, de segurança, e ele solicitou que fosse acompanhado por um arqueólogo, porque, por exemplo, em Jerusalém, onde ele se encontrava, aquela cidade era mais histórica, a mais antiga, uma das cidades mais antigas do mundo. Ela foi destruída várias vezes, cercada dezenas de vezes. É a cidade sagrada para o islamismo, cristianismo e judaísmo. Então tudo ali é história. E ele queria alguém especialista, indicar uma moça que o acompanhasse. Então ela fez 2 dias de visitas, enfim, e ela reservou a última visita a umas ruínas que haviam sido descobertas na década de 70, isto é, bem recente. E que ruínas eram essas? A da grande escada que dava acesso ao muro do Templo de Jerusalém. Então, o Templo de Jerusalém tinha um muro que o circundava e tinha uma escada. Em cima dessa escada, tinham 2 portões. Esses portões, eles eram chamados de portões de Uda. Uda, H-U-L-D-A. Quem foi Uda? Ela é pouco conhecida. Foi uma das poucas profetisas de Israel, porque, como falamos em profetas de Israel, só nos lembrando dos homens, né?
Daniel, blá lá, mas tinha umas 2 ou 3, e essa Uda viveu aí por volta do ano 500 a.C., assessorou o rei Josias, e os reis não faziam nada sem a palavra espiritual, os profetas e os médicos também, não faziam nada se não ouviam. E ela viveu a época de Jeremias, e o Luz faz referência, encontramos esse profeta Jeremias ali no Evangelho. E aí, eles se sentaram naquela escada de grande importância para o Evangelho, porque se você abre o Evangelho, Maria, com Jesus ao colo, adentrou ao templo através daquelas escadas e foi abordada por Simeão, um homem que estava ali, ele ficava o dia inteiro naquelas escadarias esperando o momento de ele ver o Messias. E quando ele viu, ele ficou, trouxe essa boa notícia para Maria, mas depois o fim foi bem triste. Uma relação vai transpassar o teu coração, porque ela queria ver Jesus ser crucificado, né? Então ela ficou alegre, mas depois ficou muito preocupada. E a seguir, quando ela continuou a subir, veio uma profetisa chamada Ana, uma médica com quase 80 anos, que também identificou naquele menininho ali Jesus. Perto também aconteceu a famosa passagem da mulher que fora pega em adultério. Jesus fala: olha, se você quer acusar, isto é, tirar a primeira pedra, pode atirar, mas só se você estiver isento de erro. Porque aí ninguém tira, né? Nós. Qual é a diferença de nós que estamos aqui agora, nessa casa abençoada, e um companheiro que talvez esteja cometendo um erro grave? É só um posicionamento no tempo. Porque se ele está errando agora, nós certamente já erramos em outras vidas. E se formos lá para trás, então é um terror, né? É melhor nem ver. E sentado ali, o Neil Armstrong observou 2 pequenos tanques, assim, bem iguais, né? Com 2 escadas, uma que descia, e junto a essa que você descia, tinha a que subia, como se fosse uma escada rolante daquela época, né? Só que não tinha aqui rolante, não tinha nada. E aí embaixo tinha um tanque. É onde aqueles peregrinos que iam para as festas de Jerusalém, eles se purificavam. Então eles desciam, passavam pela água e subiam. Milhares de criaturas. E Jerusalém recebia milhares de peregrinos durante essas festividades. Agora a água no dessa água. Então eram duas. E uma coisa que ele observou, que é muito interessante, é que aquela escada era diferente das escadas que nós conhecemos. Porque toda escada tem uma simetria, isto é, a largura dos degraus é o mesmo, 25 centímetros. A altura e a largura, tudo igual. Aquela escada ela tinha a mesma altura dos degraus, mas a largura dos degraus eram diferentes alternadamente. Tinha 60 centímetros e o outro degrau 30. E aí ele lembrou a razão disso. E aí a arqueóloga colocou o seguinte: isso tem uma intencionalidade para que as pessoas, quando entrem no templo, que é um lugar sagrado, que é a casa de Deus, elas entrem olhando para os lados, porque senão não caíam. Porque se não fosse assim, elas iriam entrar como nós entramos normalmente, né? Falando. Mas quando eles entravam lá, eles tinham que entrar com uma postura reverente. Reparem, uma coisa de mais de 2.500 anos, e Paulo, só para enriquecer, Paulo afirmava o seguinte: tudo que foi escrito, tudo foi escrito para o nosso ensinamento, até o Velho Testamento. Então, quando nós entrarmos numa casa, quando nós entrarmos aqui, entrarmos nesses portões, passamos da nossa prece,
não vai precisar botar a escada não, para até botar uma lâmpada, né? Mas que isso criava essa intencionalidade. Isso não adianta falando da vida, não estou falando mal dos outros. Aí, não, a escada obrigava você a ser reverente. E aí, para chegarmos onde nós queríamos, o Neil Armstrong fez a seguinte pergunta: qual é a probabilidade de Jesus ter pisado nessa escada onde nós estamos sentados agora? E aí a arqueóloga não titubeou, 100%. E aí ele notou que os olhos do Neil Armstrong ficaram marejados, estava emocionado. Gente, estamos falando de um homem que tem um equilíbrio emocional total. Porque essa é a primeira condição para alguém ser um astrônomo. E uma cápsulazinha pequenininha até a Lua. Você tem que ter um equilíbrio emocional enorme. Você treinar. E naquele momento ele desabou. E aí ele falou para a arqueóloga o seguinte: olha, eu estou mais emocionado agora do que aquele dia em que pisei pela primeira vez na Lua, mostrando assim o grande impacto que Jesus tem. E eu acho que essa história simboliza bem esse impacto, toda a reverência, como Paulo falava, né? Todos os joelhos das criaturas no céu, na terra e debaixo da terra tem que se dobrar ao nome de Jesus, que é o nome de todos os nomes. Paulo falava assim a respeito de Jesus. Evidentemente que todo o interesse que existe por Jesus cresceu muito a partir do século XVIII. Porque até o século XVIII, quem estudava Jesus? Os religiosos. Não questionavam nada, né? A Bíblia para eles era o quê? A verdade. Só que no século XVIII veio o racionalismo. Não, a Bíblia contém e não encerra a verdade. Nós temos que estudá-la com um olhar crítico. Antes os olhares eram só olhares de quem está ligado emocionalmente a Jesus. Então, se estudou principalmente o Evangelho, porque ficaram surpresos como um homem pobre, vivendo numa região secundária com a Palestina, com um ministério público de 2 anos e meio. Todos os outros reveladores da verdade tiveram vários anos. Jesus teve 2 anos e meio. Impactou a humanidade de tal maneira que ele marcou a cronologia da humanidade a partir do século V ou VI, antes de Cristo e depois de Cristo. Então, esse evangelho foi estudado de todas as maneiras, de trás para frente, para trás. Todas as teses foram levantadas, mas todas foram rechaçadas. Sobrou apenas uma situação que já foi equacionada. Eram 2 cidades, porque essas cidades só foram mencionadas no Evangelho. Não existia referência nenhuma a elas, porque a grande questão, e ainda hoje é assim, muitos acham que Jesus é um mito, outros acham que Jesus é uma lenda, como se alguém tivesse capacidade de inventar. Então, se vocês verem lá nos Estados Unidos, tem livros. Então, se você tem 2 cidades que apenas o Evangelho referenciado, é um ponto fraco, e o cara inventou 2 cidades. E 2 cidades importantes. Uma delas, Nazaré, a cidade onde Jesus viveu. E a outra, fundamental ainda, Magdala. Porque Magdala veio Maria de Magdala, que justamente anunciou a ressurreição, a vitória da vida sobre a morte. Mas quem veio ajudar a dar consistência ao Evangelho foi a arqueologia. Aliás, é uma
Evangelho que mostra isso. Jesus estava entrando, descendo lá o Monte das Oliveiras, montado, né, num jumentinho lá, para entrar na festa da Páscoa, aquela alegria do povo. E aí aqueles sacerdotes invejosos ficaram revoltados com aquilo e chegaram: mestre, para que pede para que eles se calem, porque repare, eles estavam incomodados, né, com a adoração do povo para Jesus. E essa adoração vinha da ressurreição de Lázaro, que foi algo bastante impressionante. Aí Jesus falou: olha, não adianta, se eu pedir que eles se calem, as pedras clamarão. Então as pedras estão clamando. Se você não acredita no Evangelho, acredita nas pedras. Acredita nas pedras. Elas estão clamando. E aí descobriram, por exemplo, na década do século passado, por volta de 1966, alguma coisa assim, uma placa com o nome Nazaré. Naquele registro, não existe, a gente tem registro, era a datação do século I. Ah, mas ela voltava a tal da Magdala. Parece uma cidade fantástica. Entretanto, reparem bem, em 2004, estamos falando há cerca de 18 anos, mais ou menos, um padre mexicano que fazia e levava grupos de peregrinos para a Palestina, resolveu comprar lá uma pousada, que ajudava, né? Ele fazia um grupo de peregrinos, aí levava para a pousada, né? Então, conseguiu lá um Black Friday, fez a reforma, e aí vem a inspiração. Eu acho que eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer uma construção contígua, já que gastei pouco recurso, né? E consegui com a comunidade recursos, vou construir aqui um local para que as pessoas possam fazer suas reflexões, fazer suas orações. Aí estive lá, me emocionei. Então, um ponto para a reflexão, uma construção. E quando ele começou a acabar, tem uma menina aqui. Aí eles chamaram a autoridade judaica, e lá, graças a Deus, os israelitas, eles são impressionantes, eles guardam tudo, e o povo sabe, achou alguma coisa, para, chama, e eles vão lá. Qual era a cidade? Em 2009, depois que vocês tiverem curiosidade, entrem na internet. Em 2009, eles vão ver a sinagoga de Magdala. Os afrescos vivem nos livros. Jesus esteve ali. Então, até aquelas dúvidas, as pedras clamaram e trouxeram, então, a sua salvação. Bem, sabemos que toda essa posição de Jesus ele tem uma identificação clara, que é justamente o amor. Porque se nós perguntarmos, e existem várias diferenças, né, para um cristão católico e um cristão protestante, cada um vai ter uma visão de Jesus. Aliás, a visão que eles têm é de que Jesus é Deus. Nós temos uma visão diferente. Mas todos têm o mesmo entendimento de qual é o princípio da ética de Jesus. O amor pode ser espírita, cristão, ou católico, ou evangélico, é o amor. Todos estão acordos, pelo menos nisso. No resto, vocês sabem que existe a Igreja do Santo Sepulcro. A Igreja do Santo Sepulcro, ela foi descoberta no local do sepulcro de Jesus pela mãe de Constantino. Constantino foi aquele imperador romano no início do século IV, que teve uma visão, ele estava lutando pelo poder. Coloque nos seus elmos, nos escudos, o símbolo da cruz, e você vai vencer. E ele venceu realmente uma luta improvável. E quando ele assumiu o poder, o que ele estabeleceu? É o Edito de Milão. Não tem mais perseguição religiosa.
vejo como ele foi bastante importante. Ele nunca se declarou cristão, porque naquela época ser cristão era fácil, gente. Porque ao você se declarar cristão, você tinha que ser batizado. Hoje a criança nasce, nem sabe o que está acontecendo. Você foi batizado e é cristão. Naquela época não, você era mais velho. E esse batismo era um compromisso, ele não queria. Só no final da vida, eu estava quase morrendo, ele, não, tudo bem, agora eu vou me batizar, vou ser cristão. E a mãe dele, Mônica, aliás, é considerada santa, né? Ela foi até a Palestina, claro, com o recurso do filho, e ela foi quem conseguiu, através do entendimento, do seu poder e até do conhecimento das pessoas, identificando aqueles locais importantes, né, da vida de Jesus, chegou até o Santo Sepulcro. E aí tem uma história que vai contar, que eu fico sempre impressionado com ela. Porque quando ela entrou no Santo Sepulcro, ela conseguiu descobrir e descobriu na pequena escavação que fez 3 cruzes. Jesus, os 2 ladrões. Mas qual era a cruz de Jesus? Ela procurou aquela tabuletinha, né? Rei dos judeus, não achou. E aí, como é que ela foi descobrir qual era a de Jesus? Vocês têm alguma ideia? Imagina você entrando naquela tumba e tem 3 cruzes. Porque eles foram amarrados. Então, na madeira de Jesus tinha que ter, talvez, a marca do... Uma coisa muito antiga, eles também perguntaram também assim. Como é que vocês sairiam dessa? Não tinha como ver DNA, então é difícil. Ela teve uma ideia genial, gente. Ela pegou uma cruz, botou no chão e mandou vir um doente. Pega um doente aí, doente mesmo, não tem a minha boca não. Você daquele bem doente. Deitou na primeira, essa pessoa deitou na primeira cruz. Continuou doente. Então a cruz de quem? Do ladrão. A segunda cruz, igualmente. E na terceira cruz, o doente ficou curado. Cruz de Jesus. Essa cruz foi toda cortada. Fala até que Dom João VI, que era o descobrimento do Brasil, ele tinha um camafeu com a cruz de Jesus. Estava uma divina cruz de Jesus. Tanto que parece que ele queria, Pedro Alves Cabral queria que aquilo fosse terra de Santa Cruz. E aí ele mudou, né? Não é Vera Cruz, né? Porque Santa Cruz só a minha que tem aqui no meu camafeu, não é? Então, eu vou para lá e para cá. Deixa eu pegar aqui o meu roteiro na cabeça, né? Mas o que nós queríamos fazer é que eu estava falando da igreja do Santo Pedro, mas era a igreja do Santo Defulco. Né? Vocês sabem quantas seitas cristãs cuidam dessa igreja? 8. E é tudo divididinho, tá? Essa parte aqui são os gregos ortodoxos. Essa parte aqui são os católicos. Essa outra, e você não pode, é a maior briga entre eles. Se alguém varre uma área que não é a dele, sai a maior briga de vassourada. Até os cristãos, eles lutam entre si. Basta nós vermos a história aí, do advento do protestantismo, também todas aquelas ações que a Igreja Católica realizou, como a Inquisição,
a busca pelo poder temporal sempre foi preponderante em cima desses religiosos totalmente equivocados. Mas, apesar de todas essas agressões, sabemos que a mensagem que Cristo sofreu, São Francisco tentou segurar a casa. O Papa, na época, teve um sonho, né, de Francisco segurando aquela igreja que estava desabando. Era Francisco, estava tudo desabando mesmo. Estava tudo desabando. A mensagem foi totalmente deturpada. Mas para aqueles que se aproximam do Evangelho, a mensagem continua o mesmo perfume daquele convite que nós encontramos no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, desanimados, perturbados, hoje em dia então, né? Ansiosos, reprimidos. Temos voltado muitos casos de depressão, muitos casos de depressão chegando em casa espírita para se fazer esse tratamento. Vinde a mim todos vós, desculpa, eu saí da discussão. Fica à vontade. Então, esse convite continua. Não é um convite muito lido como repetido, vinde a mim vós que estáis cansados, oprimidos, desesperados, que eu vos aliviarei. Aprendei comigo, sou brando e humilde de coração, e alcançarei descanso para vossas almas. Repare, esse convite, ele tem dois momentos. Tem o momento do alívio e o momento do descanso. Porque alívio e descanso são diferentes. Eu posso estar fazendo uma tarefa enorme, sobrecarregado. Eu paro de fazer essa tarefa, eu sinto alívio. Estou descansado? Não. Esse é o grande problema das pessoas que chegam numa casa como essa. Elas chegam e se sentem aliviadas. Aí, com alívio, elas não voltam. E aí, o que acontece? Elas não alcançam o descanso. Porque para alcançar o descanso é necessário o quê? Aprender comigo. É aprender, estudar. E alcançarei o descanso para as vossas almas. Claro que nós estamos falando daquele descanso. Não existe, né? Quanto mais avançado o espírito, mais trabalho eu tenho. Mas é o descanso em cima das nossas próprias lutas interiores, dos nossos defeitos. E esses que são verdadeiros vendilhões da nossa alma. Jesus, repare, Jesus expulsou, embora seja brando, manso, ele expulsou os vendilhões do templo. Moisés também é referenciado à sua época como o homem mais manso que existia. Mas quando ele viu, foi lá para cima do Monte Horebe e trouxe as pedras dali, quando chegou o pessoal estava todo debandado, ele jogou do chão as pedras dali. A mansuetude significa justamente o equilíbrio emocional. Mansuetude é o equilíbrio emocional, coisa que também precisamos. Paulo tem uma trilogia que bastante importante. Ele fala o seguinte, olha, alegre-se, rendei graças por tudo, orai incessantemente e alegre-se sempre. Isso é uma trilogia que nós devemos procurar desenvolver para buscar esse equilíbrio emocional muito importante, que é a mansuetude que traz. E aí nós vamos nos tornar mansos. Como nos fala a terceira bem-aventurança, aquele que é manso é uma condição básica para você dar a terra. Em tempos de transição planetária, a bem-aventurança é bastante importante, né, gente? Até me pela, né? Para quem está em dúvida, né? Ó, se você não é da Terra, você irá para um planeta primitivo. O planeta primitivo não tem ar-condicionado. Não, pior de tudo, não tem anestesia. Não tem anestesia. Não tem, aí coloca, aí tudo suspenso.
Conexão de escada. Eu vou seguir tudo direitinho, toda a lição. E para complementar, Jesus ainda trouxe uma orientação quase para chamar atenção a esse convite. Ele deixou esse convite a cargo do nosso livre-arbítrio. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos falar primeiro do fardo leve, que eu gosto muito, porque eu nunca vi ninguém afirmar que o seu fardo fosse leve. Todo mundo acha o seu fardo. Todo mundo acha o seu fardo. Exato. Mas o de Jesus é leve. Então eu só tenho que fazer uma coisa, eu tenho que tocar o meu fardo. Eu tenho que tocar o meu pelo de Jesus, buscar esse fardo leve. E o que é o fardo leve? Só para mais claro que aí cada um pode ter uma visão, mas eu gosto de ver essa visão. Qual é o fardo de Jesus? É o próximo. Porque sempre que você ajuda alguém, sempre, e sabemos que ajudar não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo estava ajudando todo mundo, não é. Às vezes aborrece, dá dor de cabeça. Você tem que lutar muito para fazer essa ajuda. Mas quando você consegue ajudar, você sente quase como se fosse uma pena, porque você entendeu a ajuda. E menos no período que corremos, onde todos nós temos milhões de problemas, né? E ficamos a pensar, mas como é que eu posso ajudar cheio de problemas? Aí eu vou pegar aqui um exemplo interessante da história de Israel, que foi Davi. Davi, ele foi escolhido por Samuel, que era um grande profeta judeu, porque esse Samuel, o que ele fez? Os judeus entraram lá na Terra Prometida, depois daqueles 40 anos, aí viviam sobre uma série de problemas, tem a união. Entraram lá na Terra Prometida, não tinha mais problema, cada um começou a viver por si. Então era necessário você instituir algo que unisse essas tribos, que elas estavam dispersas. E aquela ideia do Deus único estava realmente em um risco enorme. Tanto que o período da Bíblia que retrata isso é esse período dos juízes. O que era um juiz? Juiz era aquele que reunia, resolvia o problema de duas ou três tribos, ele conseguia resolver. Mas precisava unir, senão todo aquele patrimônio do Deus único ia embora. E aí surgiu Samuel, o espírito diferenciado, o médico, e ele foi convencido pelos espíritos a instituir a monarquia. Ele instituiu. E ele teve, embora ele não quisesse, ele achava que somente Deus era o rei daquele povo. Então, um entendimento superior. Mas ele instituiu que chamou Saul, que era o rei, ou o chefe da menor tribo. Ele teve muita sabedoria. Só que Saul se perdeu. E aí ele teve que arrumar outro rei. E aí ele foi atrás do rei, como aqueles sacerdotes lá no Tibete fazem, né? Atrás do novo Dalai Lama, ele não faz isso, vão buscando, né? A reencarnação do novo Dalai Lama. Lá foi Samuel, e foi lá na casa de Jessé, perto de Belém. Só que Jessé tinha 8 filhos, 7. Jessé ficou muito feliz, né? Aí começou a apresentar para Davi aqueles que ele achava melhor, né? Mais fortes, mais bonitos, inteligentes. Isso que Samuel olhava, não. Conhece aquela história da Cinderela? Sapatinho divino? Aí, e Jessé não mostrou Davi. Você não tem mais ninguém aí? Tem. Um fraquinho, que fica tocando uma harpa. Deixa eu ver, Davi levou para viver junto com Saul. Claro que aí temos que destacar, o início da relação foi boa, mas depois
Saul se apercebeu que Davi ia tomar o seu lugar e resolveu matá-lo. Mas tem até uma história interessante, não vou manter ele livando, mas vale a pena colocar, é que Davi, como eu coloquei, ele tocava uma harpa, e Saul era um obsediado. No Velho Testamento são poucas, não existe quase passagem de espíritos obsessores. Diferentemente do Novo Testamento, do Evangelho, que Jesus vivia com aqueles obsessores à sua volta, né? Eles sabiam que iam ser ajudados. E o que acontecia com Saul e Davi? Quando Davi tocava, o espírito se afastava de Saul. Ele já estava equilibrado. Aí, Davi parava de tocar a harpa para voltar. Ele sabe que precisa mudar o pensamento, né? Para cortar a obsessão espiritual. E nós sabemos a importância da música. Uma vez o Paulo comentou, ele estava psicografando o livro Obsessão e Loucura. Isso parte até num tempo de Umbanda, até para desmistificar esse requisito. Sabemos que tem espíritas fanáticos, né? Era para desmistificar isso. Só que quando o Divaldo ia psicografar, ele começava a ouvir o grande e ele conseguia entrar em sintonia para fazer a psicografia. Ele reclamou para a Joana de Jorge. Não consegui. Aí a Joana deu uma dica que eu jamais esqueci e uso muito. Né? Ela falou o seguinte: antes de você fazer a psicografia, você vai colocar uma música. Cavalaria Mexicana de Pietro Mascagni. Tem no YouTube hoje em dia. Porque esses espíritos não gostam dessa música, eles vão embora. Então, quem está no ambiente conturbado, coloca, eu uso muito. O único problema é a pessoa ficar perturbada também. Você que é o obsessor. Mas essa relação acabou se diminuindo. Eu até me perdi aqui. Quanto tempo falta aí só para... São 4h46. Não, a gente começou às 4, tem mais uns 15 minutos. É porque a gente vai derivando, né, no ambiente também, no ambiente fraterno, então não dá para fazer essa derivação. O problema é quando você quer voltar, né? Onde é que eu estava, meu Deus do céu? E aí, Saul resolveu matar Davi, ele já estava mais velho, e eles fugiram. Davi tinha uma série de seguidores. E fala no Velho Testamento que a cidade de Keila foi cercada pelos filisteus. E Davi soube disso. Ele ficou preocupado. Ele resolveu entrar em contato com Deus para saber o que ele deveria fazer. E a resposta de Deus foi a seguinte: ajude aquele. Bom, chamou os seus comandados, ordem lá de cima, né? Manda quem pode, obedece o livro, né? Temos que ajudar aquele. Mas como, Davi? Nós estamos cheios de problema, nós estamos fugindo do rei. Saul, ele quer nos matar. Como é que nós vamos poder ajudar? Nós estamos cheios de problemas. E Saul, Davi acabou sendo sensível ao argumento dos seus comandados e resolveu entrar novamente em sintonia com Deus. E a resposta de Deus foi a seguinte: ajude aquele mesmo com dificuldades. Veio com problemas. Quer dizer, a ajuda que devemos fazer, que não há quem não possa ajudar alguém que esteja em dificuldade, parece não ser a ajuda toda que nós gostaríamos de fazer, mas aquela que é possível a gente fazer. Né? Aquela que ajuda que for possível, nós devemos fazer. Eu sempre me lembro isso: ajuda aquele, ajude mesmo com problemas.
Até eu queria fazer uma referência, né, a essa palavra problema. Né? Eu acho que é a palavra que mais se fala. Né? Todo mundo tem problema para cá, para lá. Na televisão, no jornal, todo mundo fala de problema. Se vocês abrirem as escrituras, em qualquer língua, e digitarem a palavra problema, vocês não vão encontrar a palavra problema nas escrituras. Vocês vão encontrar a palavra tribulação. Tribulação. O problema surge quando você falha, né, de enfrentar as suas tribulações. Porque se você consegue enfrentar a sua tribulação, não é um problema. E a Escritura coloca sempre, todo o Velho Testamento também. Bota lá, problema. Não tem. E é a palavra que mais está falada no mundo, em todas as línguas, menos nas Escrituras. E nós comentamos a parte do fardo leve, mas vamos falar do jugo. O jugo é o amor. Sabendo que Jesus, ele é o homem amor. Ele veio com a sua missão até trazer para os homens a visão de que o Deus é de justiça, mas acima de tudo é de misericórdia, de amor. Essa foi uma das suas missões. Por isso que ele convivia com os deserdados do mundo. Não queria falar em amor de longe. Junto ao sacerdote, lá no templo de Jerusalém. Não, ele convivia com meretrizes, publicanos, os deserdados do mundo, porque ele estava querendo trazer a notícia de que o Deus nos amou. E nos ensinou que todas as leis, todas que existem, estamos falando de todas as leis, materiais e espirituais. Qual é a lei básica? É a lei do amor. Então, ele nos ensinou que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, e o outro mandamento, que é semelhante ao primeiro, ao próximo como a si mesmo. Santo Agostinho fez fazer uma reflexão, uma cabeça reflexiva com ele. Santo Agostinho viveu no século IV. Ele foi importante, porque o cristianismo estava todo dividido, e ele conseguiu dar uma estrutura assim, teológica importante para o cristianismo. Ele estava todo dividido. Nós adoramos divisão, gente. Nós adoramos união, mas divisão somos especialistas. Para mim é uma característica de um planeta de provas e expiações. Tanto que os romanos tinham esse trocado, né? Dividir para conquistar. Nós adoramos isso. Agora, união. E é a união que faz a força. É a união que faz a força. Santo Agostinho, ele conseguiu dar essa identidade num momento importante, quando o cristianismo se tornou religião oficial do Império Romano. E ele fazia uma reflexão. Jesus mandou amar a Deus com todas as minhas, não é assim? Com todas as minhas forças, com todas as minhas energias, não é? Não está escrito. Se eu amo a Deus com todas as minhas, o que é que vai sobrar para o próximo e para mim? Não é? Ele está mandando usar todas as minhas energias. E aí ele tem uma visão, por isso é que vocês que vão abrir na aula do Evangelho, no capítulo 1, vão falar, tem uma página de Erasmo sobre Santo Agostinho. É o espírito que mais divulga a doutrina espírita. Ele é diferenciado, é um espírito diferenciado. Qual é a visão dele? Para ele, Deus está onde? Dentro de nós. É interessante, a criatura procura Deus fora, né? Ou numa imagem, ou num sol. Mas Deus está dentro de nós. Até porque nós viemos dele. Não fomos criados dele. Aliás, o sol é um símbolo bonito, né? Para representar Deus.
nós somos um raio de sol. Esse raio de sol que viaja, é interessante, pense nisso. Você vê se está pegando aquele sol, aquele raiozinho, o que ele viajou? O que ele viajou para te aquecer milhões e milhões de quilômetros. E ele continua ligado ao sol. Nós somos esse raiozinho do sol. Só que nós não nos afastamos de Deus no espaço e no tempo. Nós nos afastamos de Deus vibracionalmente. Mas nós continuamos ligados a Ele. Então Deus está dentro de nós. E Ele conseguiu entender que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas, mas se eu estou amando o próximo, eu estou amando a quem? A Deus dele. E a mim mesmo. É interessante esse como o café colocou, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Interessante que Jesus mostrou uma lição: olha, quem quiser ser meu discípulo, negue a si mesmo. Ele fica a dúvida: é para negar? Ou para amar? Não é? Fica lá. Amar ao próximo como a si mesmo. Mas quem quiser ser meu discípulo, negue a si mesmo. É negar ou amar? Então, a grande questão é o si. O si é o eu. E somente a doutrina espírita pode explicar essas duas posições. Parece uma estranha moral de Jesus. Porque ele fala que o maior mandamento é esse, e depois ele fala é o si. Porque a doutrina nos ensina que quando o espírito mergulha na matéria, ele tem dois eus. Um eu da sua individualidade, do seu espírito, que é imortal. Mas ele é desconhecido, ninguém convida a pouco. Mas tem o outro eu, que é o da minha personalidade, que é transitória. Tem um tempo fixo para voltar. Então é um eu pequenininho. Só que o homem acha que esse é o verdadeiro eu. É quase ao tempo sagrado da sua personalidade, do seu ego. Então, quando Jesus fala, nós temos que entender o si. Quando é para amar ao próximo como a si mesmo, esse si é o seu eu, da sua individualidade, do seu espírito. Então, nós estamos aqui, nós estamos preocupados com quem? Com a minha personalidade ou com a minha individualidade? Com a minha individualidade, ela vai prosseguir. Isso aqui vai virar pó. Vai virar pó, estou preocupado com o espírito. Então, quando Jesus fala negar a si mesmo, esse si é da sua personalidade. Gente, negar a sua personalidade é difícil. É a personalidade que engendra todos aqueles melindres, sabe os melindres? Você tem lá ao altar com a sua personalidade, a pessoa melindrosa. Aí você tem que fazer essa redução. Então, Jesus trouxe essa ideia básica do amor. E, posteriormente, falando ainda mais do amor, como lei máxima, está sobre todas as outras. O que Kardec fez, por exemplo, as leis naturais? Só para entender a importância da lei do amor. Quando a luz branca passa por um espectro, ela se desdobra, não é? Em 7 cores, né? O arco-íris é isso, pega a luz do sol, passa por um outro meio, é um arco-íris. O que Kardec fez? Ele pegou a lei do amor e desdobrou em leis naturais. É tudo desdobrado, mas é a lei do amor, que é a maior de todas as leis. É a maior de todas, é o amor. Nós estamos falando. Aqui nós podemos sintetizar apenas o seguinte: ame. Mas tem níveis. E Pedro, vamos só falar um pouquinho sobre o Pedro de Jesus. Lembre-se que Jesus foi crucificado na sexta-feira pela manhã,
na quinta-feira teve no cenáculo, teve a ceia pascal, né? E nessa ceia pascal, os seus discípulos não sabiam o que iria acontecer com Jesus. O mestre comentou que havia alguém que ia o trair, era Judas. Depois Judas saiu para chamar os soldados para prender Jesus. E Pedro se levantou. Não, mas porque todo mundo ficou pensando, isso é absurdo. Mas Pedro era muito incisivo, né? Pedro não era fácil. Ele se levantou, não, estou contigo, jamais eu darei minha vida contigo. E aí Jesus falou, olha, essa noite você vai me negar 3 vezes. 3 vezes. E foi o que aconteceu. E sabendo que Jesus foi crucificado, enfim. E aí acontece um período de muita preocupação para a mensagem cristã. Foi logo depois que Jesus foi crucificado que o pessoal se debandou. Então, existe um período, até a festa do Pentecostes, que Jesus aparece mais de 20 vezes. O que ele estava tentando fazer? Reunir as pessoas no mundo. Não, cada um foi para um lado, não vamos. Tanto que Jesus, quando aconteceu a crucificação, aqueles pescadores galileus, inclusive Pedro, voltaram para o norte, para Galileia, para a atividade deles, eles pescavam. Jesus foi até lá, em espírito. E aí começou a conversar, aí a preocupação dele estava muito centrada em Pedro, que Pedro eu acho que estava com um problema sério, que é o complexo de culpa, né? É um problema. Nós temos que transformar culpa em experiência. E aí está narrado no Evangelho que Jesus se aproxima de Pedro e lhe faz a seguinte pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro, mestre, tu sabes que eu te amo. Só que quando nós lemos o Evangelho, parece que é o mesmo significado. Mas os estudiosos, eu não sou esse estudioso, tá, gente? Quando você pega o original em grego, o verbo que Jesus utiliza é o verbo agapau, que significa amor sacrificial. Então, o que Jesus fala para Pedro? Pedro, tu me amas, agapau? Aí o Pedro, mestre, tu sabes que eu te amo, não agapau. Ele usou um outro verbo que na língua grega também significava amar, mas tem um outro sentido, de gostar, filéu. Quando você lê o Evangelho, parece que é o mesmo amor, não. Você me ama, agapau, sacrificial. É aquele que você, como Jesus falou na ceia pascal, o amor sacrificial qual é o maior amor? É aquele que você doa a sua vida a alguém. Esse é o maior amor. Ele deu até uma senha, porque ele iria ser crucificado no dia seguinte. Ele estava doando a sua vida por nós. Esse é o maior amor. O amor agapau sacrificial. Ele que é mestre, tu sabes que eu te amo, filho. E aí, de novo, Pedro, tu me amas. Talvez até para relembrar aquelas 3 negações do crianças agapau sacrificialmente, porque Pedro tinha sido garganta, né? Não, eu dou a minha vida, ele não deu nada, mas era para ele não dar mesmo, ele não podia assim, né? Tanto que quando Jesus foi preso, ele puxou um punhal para lutar contra uns 20, 30, então ele era corajoso, mas Jesus olha esse punhal, não é por isso. Beijo, Deus, mestre, sabe que eu te amo, filho. E aí Jesus faz a terceira pergunta: mestre, Pedro, então não filho. Aí Jesus mudou o verbo que ele usava para a palavra amor. E aí Pedro ficou triste. Mestre, tu sabes de tudo. Tu sabes de tudo. Eu ainda te amo, filho, pois eu não tenho esse amor sacrificial. Mas Jesus, no complemento, depois você entra na hora de João,
o mestre fala, isso é um amadurecimento. Como quando você era jovem, você faz assim, é o que você queria. Quando você ficar mais velho, alguém vai cingir a tua túnica e vai te levar para onde tu não queres, mostrando que o nosso amor ele vai se desenvolvendo e vai ampliando. Inicia-se num gostar, mas depois ele vai caminhar para o amor sacrificial, onde você exprime o seu maior amor, que é aquele que você doa a sua vida. Às vezes você doa para alguém, uma instituição, ou mesmo a sua vida, como Pedro acabaria fazendo. Cerca de 30 anos depois, Pedro iria ser crucificado em Roma. Ele estava em Roma, perseguições bastante fortes. Os seus companheiros chegaram e falaram: fuja daqui de Roma, que você vai ser morto. Era Nero, o imperador. E ele está saindo de Roma. Quando ele está saindo de Roma, ele vê Jesus entrando em Roma. Aí ele: mestre, para onde tu vais? Estou indo ser crucificado. E aí ele volta para Roma e realmente acaba preso e é crucificado. E ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não tinha honra de ser crucificado de cabeça para cima. Então Jesus falou: olha, nós temos um amor fiel, mas nós temos que desenvolver, esse amor se desenvolve para o amor agapau, o amor sacrificial. E para encerrar o nosso comentário, me veio aqui uma passagem interessante. Eu até comentei, ele comenta e depois não sabe porque bem comentou, mas aí você vai entendendo por que comentou. Repara que eu tinha comentado que Pedro era um espírito corajoso. Ele puxou o tribunal e cortou a orelha de Malco. E Jesus até se apegou de Malco e reparou a orelha de Malco. Claro que não deixou. Jesus não era o médico que faz estética, né? Jesus nunca embelezou ninguém, tá vendo? Assim, de feição, tá? Por avalera, coisa, né? Jesus embelezava o espírito, né? Não. E aquele mal ficou com a orelha meio, embora, graças a Deus, sem problema, mas ficou com aquela marca. E aquilo importunava muito. Todo mundo preparava nada aqui. Não, meia orelha ali. E aí ele fugiu, resolveu sair de Jerusalém e foi para Roma. E soube que Pedro, ele tinha uma raiva. Ele tinha raiva. E Pedro havia sido: agora eu vou me vingar. E Pedro foi preso. E aí, ele esteve na crucificação e estava lá. E quando Pedro, veja como é que as intenções respondem pelas nossas consequências, das nossas intenções e ações. Quando Pedro vê Malco, ele fica alegre, porque ele estava recordando o mundo espiritual e ele tinha cortado a orelha de Malco. Então ele pede aos soldados: me só um minuto, eu tenho que falar com uma pessoa. Ele vai até Malco, se ajoelha diante dele, pedindo perdão. E aí o que os soldados pensaram? Que se nós estamos crucificando esse homem por causa da sua seita, se ele está se ajoelhando diante desse outro homem, esse outro homem é muito mais importante. Vamos matá-lo também. Essa informação do livro da Essa Licenciada de Joana ou do nosso irmão X. A informação espiritual, inventando isso dos livros, mas mostra bem a intenção. Ele lá soube completar na vingança. Pedro
vida. E o soldado teve toda uma outra leitura. Só estão prendendo esse cara e ele está se ajoelhando. E esse aqui é o cara que tem que ser destroçado. Então, eram essas reflexões que nós tínhamos a trazer. Agradeço o convite, irmãos, para esse mês. Embora cada um tenha o seu Natal, né? O Natal de cada um é o mês que nós reverenciamos a Jesus. Na verdade, ele, como ele falou, não existe maior amor do que aquele que doa a sua vida. Ele saiu das culminâncias, nossa Senhora, estou pensando, né? Saiu das culminâncias da vida, né? Da espiritualidade, para mergulhar nesse mar de sombras, né? Colaborar todos nós. Né? Então, obrigado, possamos ter paz e saúde.